Muita gente usa, né? Não vou ser hipócrita de falar que, ó, gente, vamos parar de beber álcool, tá? Até porque o álcool em doses moderadas, a gente não tem nenhum grande estudo que mostre que isso seja realmente prejudicial tanto para o rim como para a saúde. Lembrando que o álcool, o etanol, ele é vasodilatador, dilata nossas artérias e, de certa forma, tem um efeito cardioprotetor. Tanto é que tem aquela história do copo do vinho, né? Quem toma uma taça de vinho todo dia faz bem para o coração. Por quê? Né? O álcool, além de dilatar as artérias e proteger dessa forma o coração, o vinho tem uma substância chamada resveratrol, que é um antioxidante. Então, a associação da substância que dilata as artérias, mas o antioxidante, de certa forma, protege o coração. Então, de forma moderada, é interessante, não é que é interessante beber, mas é seguro beber. Aí já queria aproveitar o gancho e falar assim, peraí, mas o que é beber de forma moderada, né? 2 garrafinhas de vinho de boa, né? Existe uma quantificação, tá? A Organização Mundial de Saúde, ela define doses, né? O que é uma dose? Uma dose é em torno de 10 a 18 gramas de etanol dia. Isso depende muito do país. Por exemplo, o Japão eles consideram 18 gramas. Isso corresponde a uma latinha de cerveja, uma taça de vinho ou uma dose de destilado. Então, teoricamente, o homem ele pode beber até 2 doses dia e a mulher 1 dose dia, tá? Que isso é considerado uma dose moderada. Do ponto de vista de saúde, de sistema cardiovascular, de rim, a gente não tem grandes malefícios. É claro que nós não estamos falando da outra parte do álcool, né? Que é a dependência, da relação, né? da abstinência e por aí vai. E a gente também não tem grandes estudos falando isso, por quê? É até do ponto de vista ético. É difícil você fazer um estudo e falar assim, olha, 100 pessoas vão beber álcool, 100 pessoas não vão beber, vão esperar 2 anos para ver o resultado. Isso é até antiético fazer um estudo dessa forma. Então, o que a gente tem é baseado em estudos que a gente chama observacionais. Você chega um pesquisador, pergunta para um grande número de pessoas, você bebe ou não bebe? E aí, baseado na resposta dessas pessoas, chegou-se à conclusão, opa, quem bebe álcool em dose moderada, baixas doses, né, tem um efeito protetor cardiovascular. Voltando à sua pergunta, e o rim? Tá? O álcool, em grandes doses, ele é tóxico para a célula, não só a célula do coração, como para a célula do rim. Então, não é interessante usar o álcool em grandes doses. Mas em doses baixas, não vejo problema nenhum. Tá? Igual o cara chegou no médico, né, doutor? Aí perguntou assim, o médico perguntou, vem cá, você bebe? Eu vou aceitar uma dosezinha, né? Então, é aquela história. Ô, Robson, eu até tenho uma dúvida também sobre isso que eu queria. Aliás, não é dúvida minha, é dúvida do povo, né? Principalmente do pessoal mais fit, né? Luiz, existe uma bebida que seja menos destrutiva? Sempre tem aquele pessoal, não vou beber cerveja, não. Vou beber virou moda o gin, né? Vou beber um gin, o gin não engorda. Exatamente. Porque o gin, na realidade, é menos calórico, né? Queria saber se isso é verdade ou se é lenda, né? É interessante que existe uma relação que é o seguinte. Primeiro, assim, existe uma bebida que é mais tóxica que a outra? Na verdade, está falando em gramas de álcool. Então, se uma bebida tem uma concentração maior de etanol, obviamente ela é mais tóxica que a outra que não tem. Então é a quantidade de álcool. Quantidade de álcool. Então, se eu comparar uma cerveja com o uísque, com o gin, que o uísque e o gin tem a concentração de álcool maior, obviamente, né, essas bebidas elas são mais tóxicas para o organismo que uma cerveja, comparando, né, uma bebida e outra. A questão é que é difícil comparar em relação à dose, porque você chegar à mesma quantidade percentual de álcool do gin com a cerveja, tem que beber mais cerveja do que gin, tá? Mas uma coisa interessante, que uma dúvida que é muito comum é o seguinte, nossa, eu tenho muita ressaca, tem uma coisa que melhora a ressaca? É interessante que as bebidas claras dão menos ressaca que as bebidas escuras. É mesmo? Pouca gente sabe disso. Por quê? A ressaca, ela está relacionada sim ao etanol, ao álcool, a quantidade de álcool, mas também as especiarias que tem em cada bebida. Então, né, de forma geral, você beber vinho tinto, ele dá um pouco mais de ressaca que o vinho branco, apesar que são 2 bebidas similares e tem a quantidade de etanol igual. Então, assim, do ponto de vista, né, de ressaca, né, você beber bebidas claras, gin, vodka, vinho branco, em vez do vinho, né, o tinto, ele dá um pouco menos de ressaca do que realmente as bebidas mais escuras. Parei de beber Coca-Cola, é muito escura. Aliás, como faz mal para a saúde, né? Refrigerante é terrível, né, doutor? E por que isso, né? Porque a ressaca, né, o mal-estar, a náusea, o vômito, o inchaço, ele está relacionado não só com álcool, mas é como se fosse uma resposta alérgica do organismo a algumas substâncias. É igual quem tem alergia à lactose, não tolera glúten, né? Então isso não é legal. E aí tem,
né, igual você falou, os refrigerantes, né? Aí já é outro problema, que é a questão do excesso dos carboidratos, chama carboidrato de alto índice glicêmico. E diz que é um dos piores alimentos que existe. Aliás, se é que pode ser chamado de alimento, nem pode ser chamado, Com né? certeza, não é alimento. Aproveitando, tirar uma outra dúvida que é muito frequente do pessoal. O pessoal chega no consultório, preciso beber água. Não gosto tanto de água, posso beber água de coco, refrigerante e tudo mais? A gente divide as bebidas, tem uma coisa que a gente ouve muito, vou beber um isotônico, né? Tem as marcas frequentes aí que a gente vê, né? O isotônico é que, teoricamente, ele tem a concentração igual ao nosso sangue. Então, o isotônico é uma bebida que ela hidrata, né? Ajuda a hidratar. O melhor seria a água. E existem as bebidas hipertônicas, por exemplo, os energéticos, o suco de caixinha, é tanto quantidade de sal, de potássio, magnésio, isso aí que a gente chama de solutos, isso dentro daquele recipiente. Faz mal. Que não é que faz mal, mas aquilo, ele necessita puxar mais água. Então, muitas vezes você está bebendo um líquido, achando que está hidratando, mas pelo contrário. Ao contrário, né? Você está desidratando, porque aquilo lá ele demanda muita água. Então, toda vez que a gente for hidratar, a gente hidrata com soluções hipotônicas, basicamente a água, ou soluções isotônicas. Se for beber suco, prefiro o suco natural. Evitar o suco de caixinha justamente por isso. Aqui, a gente estava brincando aqui, o Gabriel Januzzi, inclusive, porque o doutor está muito forte, né? O doutor Luiz está forte e tal, e é um cara que está sempre na academia, se cuidando, né? Verdade. E isso é muito legal. Agora, exercício demais também pode fazer mal. Por exemplo, a sua especialidade, aos rins. Sim. Com certeza. É interessante que, né, eu falo que isso é uma mudança de mindset, né, de cabeça. Eu falo com meus pacientes o seguinte: as doenças crônicas, não adianta a gente dar remédio. A gente tem que tratar a causa e não a consequência. Se você dá um remédio para diabetes, está tratando o resultado do diabetes, mas tem que tratar a causa. O diabetes, por exemplo, é o resultado de um distúrbio da glicose. E que causa da glicose? Qual que é a fonte? Alimento. Então, eu preciso alimentar bem, tá? E na minha concepção, Robson, né, e Gabriel, existe um tripé da saúde, que é a saúde mental, atividade física e boa alimentação. Você tem um equilíbrio dos três, isso é muito mais importante que a gente ir ao médico, né, de tempos em tempos, ou, de repente, fazer exames de tempos em tempos. Mas o difícil é essa consciência desde cedo, né? Que seria o ideal, né? Sim. Pô, era para, de repente, se ensinar isso até na escola, né? Sim. Verdade. Pô, a criança crescer sabendo que tem que cuidar dessas três coisas super importantes. E eu falo tanto isso que eu falo, gente, peraí, né? Eu preciso fazer isso também. Acho que a primeira coisa da nossa saúde é primeiro a gente pegar, peraí. Da mesma forma que você não mata seu trabalho, você não pode matar sua academia. Primeiro você tem que pensar na sua saúde, né? Até para você exercer suas outras atividades. Mesmo sendo desagradável para muitas pessoas, tem gente que odeia academia. Odeia. E atividade física não necessariamente é só academia. Vai fazer um pilates, vai fazer um beach tennis, que está na moda agora, vai fazer um tênis. Na pior das hipóteses, né? Ou melhor, né? Porque eu acho muito gostoso fazer uma caminhada também, Com né? certeza, né? E aí é interessante que, né? E atividade física em excesso faz mal? Sim. Né? Você tem que preparar seu organismo para fazer atividade física.